que nessa noite venha ser uma noite que vai nos levar a crer nos milagres do Senhor, a voltar a sonhar. Que essa venha ser uma noite que Deus vai despertar os sonhos dele na minha vida, na vida do pastor Francisco e na vida de cada um. As guerras muitas vezes nos sufocam. E no meio desse sufoco, no meio dessa guerra, dessa luta, parece que Deus está longe, mas não está. Quando parece que Ele está longe, aí é que Ele está perto, guerreando por nós. Aí é que Ele está nos cuidando e nos protegendo. E essa porção dessa semana, a porção Emor, que significa fale, fale. Ela é uma palavra que vem nos dar ânimo. É uma palavra que Deus está dizendo: eu tenho esperança para você. Amém. Aleluia. Eu tenho uma palavra de vitória para você. Eu tenho algo que vai mudar a sua história. Então essa porção, eu achei ela propícia. Por 8 vezes, essa porção, ela fala o que eu vou ler para você aqui no versículo 20, capítulo 21 de Levítico, versículo 1. O nome da paraxá é Emor, que significa fale. Adonai disse a Moshe: fale aos Kohanim. Depois Deus fala por mais 3 vezes. Adonai fale a Arão. Por mais 4 vezes, fale ao povo de Israel. Então essa porção por 8 vezes tem a palavra fale, fale, fale. E o que Deus estava mandando Moisés falar para o povo? Fale os meus mandamentos que trarão vida. Fale a minha palavra para eles que trará mudança e trará esperança. Então cada uma dessas vezes que fala fale, aqui como no versículo 1 do capítulo 21, está trazendo esperança. Está trazendo mandamentos. E todo mandamento traz bênção. Lá no versículo 17 do capítulo 1 também fala de novo: fale a Arão e traz mandamentos. Mas todo mandamento, eu quero falar para você, que traz uma bênção depois do mandamento. Quando obedecemos o mandamento, tem esperança para nós. Amém. Então por 8 vezes ele repete: fale, fale. Deus quer falar algo para você hoje. Deus quer falar algo para mim e para você. Deus quer falar que Ele tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Tranquilo? Então Deus quer falar algo para mim e para você. E o que você quer ouvir de Deus? Nos dias que estamos passando, que é difícil, nós queremos ouvir palavra de esperança. Amém? Então no livro de Mateus capítulo 3, eu quero ler com você Mateus 3, versículo 16. Então lá no livro de Mateus capítulo 16, você sabe que Jesus, antes de ir para o deserto, ele já sabia que no deserto ele ia passar um momento meio difícil, né? Imagina a pessoa ficar sem comer e sem beber durante 40 dias. Ele ia passar por um momento fácil? Se você fosse passar 40 dias sem comer e sem beber, ia ser fácil para você? Ia ser fácil para você? Mas do que Jesus se alimentava antes dele ir passar um momento difícil na vida dele? Antes dele ir para o deserto, do que Jesus se alimentava? Do que o pai o alimentava? Quais eram as palavras que o pai falava para o filho? Quais eram as palavras que Deus falava para Jesus? Deus Pai, Jesus Cristo Filho. Quais eram as palavras que saíam da boca de Deus para Jesus? Vamos ler aqui? No versículo 16 do capítulo 3 de Mateus, versículo 16 fala assim. Deixa eu encontrar também. Assim que Yeshua, que Jesus foi imerso
ou foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo sobre si, como uma pomba. E uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, a quem amo e tenho muito prazer nele. Então, como que Jesus foi para o deserto? Ouvindo dentro de si: Eu sou filho amado do Pai. O Pai tem prazer em mim. Então é no deserto que eu vou desistir? Não, meu Pai está confiando em mim. O meu Pai, Ele me ama. O meu Pai tem prazer em mim, então eu vou vencer. Então esse deserto não é o meu fim, é apenas o meio para eu chegar onde o Pai quer que eu chegue. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aqui em Mateus também, capítulo 4, só um olharzinho para frente, Mateus 4, versículo 3. O tentador se aproximou e lhe disse: Se você é filho de Deus, ordene estas palavras, ordene essas pedras se transformarem em pães. Mas ele respondeu: O Tanakh diz: O homem não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Adonai. Você conseguiu entender? Jesus, 40 dias antes, tinha ouvido do Pai: Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O diabo faz uma interrogação para ele, ou uma pergunta: Se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães e coma para você não ficar com fome. Do que Jesus estava cheio? Da palavra que o Pai tinha falado para ele. O Pai tinha o Pai tinha 40 dias que tinha falado para ele: Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O Senhor Jesus olha para você e diz: Tu és meu filho amado, eu tenho prazer em você. Aleluia. Eu tenho prazer em você. Então aqui Jesus estava se apegando à palavra do Pai. Jesus, ele não tinha perdido a identidade dele, de quem era o Pai, de quem era o Pai para ele, do que ele era para o Pai, de quem ele era para o Pai, de quem ele era para Deus. Então o que nós não podemos perder? A nossa identidade. Nós não podemos deixar de saber quem somos para Deus, que nós somos filho amado. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos separou. Ele nos amou primeiro. Então não se sinta menosprezado, não se sinta derrotado, não ache que é o fim. Não é o fim. Não é o fim. É apenas o meio. E também não é o começo. Porque o começo foi lá na cruz. Quando ele falou: está tudo consumado, ali foi o começo da nossa salvação. Da nossa libertação. Ali foi o começo dos nossos milagres. O meio do processo nós temos que estar nele. E o fim é o grande encontro com o Pai. Essa vida aqui na terra é só o meio. Não é o começo e nem o fim. É só o meio. Porque o fim é com o Pai. O começo foi com Jesus lá na cruz. Mas nós precisamos ter o nosso processo de deserto também. Mas no deserto nós temos que ter esperança. Porque o Pai está falando assim: fale para eles que eu tenho uma palavra de vitória. Fale para ele que ele é filho. Fale para ele: não desista. Continuando mais. Lucas 5, versículo 1. Vai mais um pouco para frente. Você sabe que eu gosto de ler a Bíblia. Para Deus falar com você, você precisa ler a Bíblia. Para você ter uma palavra te alimentando do Pai, para você dizer para o diabo: não só de pão viverá o homem, do que eu tenho que ter me alimentado? Da palavra de Deus, da voz de Deus. Eu tenho que estar ouvindo a voz de Deus. Então, capítulo 5 de Lucas, versículo 1 em diante. Vem aqui comigo, tá?
Certo dia, Jesus estava à beira do lago Quinerete, e pessoas o comprimiam, o apertavam de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. O povo estava à procura apenas de Jesus? Não. Eles queriam a palavra de Deus que saía de Jesus. Nós estamos aqui por causa do pastor Francisco? Não. Por causa da palavra de Deus que nos alimenta. Aleluia. É a palavra de Deus que nos transforma. Amém, Jesus. Não é o pastor ungidão, não. Não é o apóstolo, o bispo, o querubim da guarda. É a palavra de Deus que precisamos. Então você quer ter uma vida de vitória? Você quer todos os dias se levantar com a cabeça erguida e dizer, não, é mais um dia de vitória que eu vou ter? Deseje se alimentar da palavra de Deus. Vamos lá. Ele viu 2 barcos à margem, deixados ali por pescadores que estavam lavando as redes. Entrou em um barco, o que pertencia a Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da margem. Então se sentou e do barco ensinou o povo, lançou a palavra de Deus. Quando acabou de falar, disse a Simão, vá para as águas mais profundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu, trabalhamos muito a noite toda, Rabi, e não pegamos nada. Mas se você diz, assim lançarei as redes. Assim lançarei as redes. Sobre a tua palavra eu lançarei a minha fé. Sobre a tua palavra eu lançarei a minha fé. Aleluia. Sobre a tua palavra lançarei as minhas orações. Porque a tua palavra fala que o Senhor pode todas as coisas. Sobre a tua palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que nada é impossível para o que crê. Vamos lá. Mas se você diz assim, lançarei as redes. Ao fazê-lo, tantos peixes foram pegos que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais aos companheiros no outro barco para ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundar. Quando viu isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Yeshua e disse, afaste-se de mim, Senhor, porque sou pecador. Pois ele e todos os outros foram tomados de espanto pela quantidade de pesca que haviam recolhido. Também Tiago e João, sócios de Simão, sócios de Pedro, não tenha medo, disse Jesus a Pedro, de agora em diante você será pescador de homens vivo. Então Pedro aqui pescou uma grande quantidade de peixe sobre a palavra de quem? De Jesus. Ele tinha trabalhado a vida inteira, vamos dizer assim, a noite inteira, e não tinha conseguido nada. Ele tinha lutado com a força dele, com a esperança, com a força dele só, e não tinha conseguido nada. Mas quando ele lançou as redes sobre a palavra do Senhor Jesus, quando eu faço a minha oração conforme a palavra do Senhor Jesus, quando eu clamo conforme a palavra do Senhor Jesus, ela se cumpre na minha vida. Por quem que Jesus estava sendo sustentado durante 40 dias? Pela palavra do Pai. O que Jesus estava pregando? A palavra do Pai. A palavra de Deus. Que trazia cura, que trazia milagre. E ela é a mesma palavra hoje, para mim e para você. Então, continuando aqui, em João, capítulo 21 de João,
Mais uma palavra de esperança para mim e para você. A administração já está acabando, tá? Hoje vai ser rápida. João capítulo 21. No decorrer da nossa vida cristã, vem momentos, vai passando momentos que parece que nada dá certo, acabamos nos desestimulando. Ou voltando até atrás, parando na fé. Aí começamos a fazer as coisas erradas. Começamos a não ter mais fé, coisa nenhuma. Já não cremos mais. Para mim não tem mais jeito. O que você acha que Jesus acha de você? Como que Jesus se comporta ao nos ver se comportando dessa forma? Como que você acha? Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque tem momentos na nossa vida, não é só um e outro, não é todos, que parece que Deus está longe, parece que já desistiu, eu quero voltar atrás, vou voltar a pescar, fazer igual Pedro. O Senhor me falou que eu ia ser pescador de homens vivos. Mas para mim não tem mais jeito, não. Eu vou voltar a pescar peixe mesmo. Olha essa passagem de João 21. Deus falou demais comigo. Hoje à tarde Deus me diz outro. Ele me virou por dentro quando eu li essa palavra. Porque Ele está dizendo para mim e para você, não é o fim. Eu tenho muito mais para você. Aleluia, Jesus. Pedro, essa passagem que nós vamos ler aqui, Pedro tinha andado 3 anos com Jesus, chega no finalzinho ali, ele nega Jesus, fala que não conhece Jesus, amaldiçoa Jesus, por 3 vezes o galo canta e por 3 vezes Pedro nega Jesus. Jesus morre, ressuscita. No segundo dia, ali nos domingos para segunda-feira, ele aparece a Pedro, aparece aos irmãos dentro do cenáculo, na casa que ele estava reunido. Aí Jesus dá uma trégua, para de aparecer. E agora eu vou ler, para você ver o que acontece. Capítulo 21, versículo 1. Depois disso, Yeshua apareceu outra vez aos Taimim, à margem do lago de Tiberiades. Foi assim que aconteceu. Simão Kefa e toma seu nome, significa gêmeo, estavam com Natanael de Cafarnaum, de Caná, da Galileia, e os filhos de Zebedeus, e 2 outros discípulos. Simão Pedro lhes disse: vou pescar, não estou fazendo nada, Jesus já morreu, apareceu de repente desapareceu de novo, não apareceu mais, estamos aqui parados, sem fazer nada, vamos pescar, vamos voltar a pescar, nós era pescador e vamos ficar fazendo o quê? Não temos mais Jesus para nós andar com Ele pregando a palavra, vamos viver de quê? Já não tenho fé mais para viver da fé. Já não estou vendo mais Jesus para andar com Jesus. Vamos voltar a pescar. Quantas vezes eu não coloco a minha esperança na força do meu braço, no meu emprego, nas minhas estratégias, e esqueço da palavra que Jesus falou para mim no início de tudo. Esqueço do que a palavra falou. Eu te farei pescador de homens vivo, não de peixes. Vamos lá. Contudo assim, vamos lá, onde é que eu parei aí? Me ajuda aí, tá? 3. Pedro lhes disse: vou pescar. E eles disseram: vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada.
Contudo, assim que o dia amanhecia, Yeshua estava na praia, mas os tâmides não sabiam que era ele. Disse-lhes: vocês não têm nada para comer? Não, eles responderam. Ele lhe disse: lancem a rede a este bordo, ou um pouco mais à direita, um pouco mais à frente, e vocês pegarão alguns. Então eles lançaram as redes, e havia tantos peixes que não conseguiam puxar a rede para dentro do barco. O Tálmide, a quem Yeshua amava, disse a Pedro, João disse a Pedro: é o Senhor, Simão. Kefa, ouvindo dizer isso, vestiu o casaco, pois o havia tirado para trabalhar, e se lançou ao lago. Mas os outros seguiram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam a cerca de 90 metros da praia. Quando desceram, viram ali uma fogueira com brasas e um peixe. Olha, nem chegaram na praia, Jesus já estava com peixe lá. Mas vem cá. Sobre ela um pouco de pão. E Yeshua lhe disse: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Kefa entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia de 153 peixes. E embora fosse muitos, a rede não se rompeu. Na primeira passagem você vê que a rede estava quase se rompendo, tiver que tirar os peixes rápido da rede para não se rasgar. Dessa daqui ela estava com 150 grandes peixes e a rede não se rompeu. Mas aí é que nós vamos lendo com mais um pouquinho, se nós formos ver aqui, qual é o único que se lança ao mar? Pedro. Qual é o único que tinha negado Jesus? Pedro. Qual é o único que disse assim: vamos voltar a pescar, porque a palavra que o Senhor Jesus falou sobre a minha vida, que eu serei pescador de homem, para mim já acabou. Pedro. Então muitas vezes nós ouvimos palavra, muitas vezes nós como diz assim, nos autodeterminamos para nós, que não tem mais jeito. Mas a palavra que o Senhor Jesus falou para você, ela vai se cumprir. O que é que precisa nós fazermos? Continuarmos crendo na palavra. Está no deserto? Aí é que eu vou continuar a crer. O Senhor Jesus falou para mim uma palavra, o Espírito Santo revelou para mim que esse seria o ano de maiores conquistas da minha vida. Amém. Que eu conquistaria tudo aquilo que eu não conquistei em décadas. Aí vem o coronavírus. E o que eu tenho a ver com o coronavírus? E o que eu tenho a ver com crise? Eu creio é na palavra. Eu creio no que ele me falou. E vai se cumprir. Amém. A palavra. Não vai se cumprir o que o meu derredor demonstra que parece que vai se cumprir. Que é tudo ao contrário do que eu tinha projetado. Mas vai se cumprir a palavra do Senhor. Amém. É loucura, fazendo um parênteses aqui, é loucura no momento que estamos vivendo, querer fazer uma obra, construir a igreja que estamos construindo. É loucura no tempo que estamos vivendo, você gastar 18 mil só na fundação que nós já gastamos lá. É loucura. Mas eu não estou fazendo nada sobre a minha palavra, mas sobre a palavra do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus. Ele falou que seria o ano de maiores conquistas da minha vida e vai ser. Amém. Não vai ser coronavírus, não vai ser demônio, não vai ser Satanás que vai impedir a palavra de Deus se cumprir. Amém. Amém? Então Deus está falando para você que é a palavra dele que tem que se cumprir na sua vida. Mas o que é que precisamos fazer? Crer. Sobre a palavra dele lançarmos a rede. Pedro por 2 vezes provou que sobre a palavra dele funciona. Uma vez ele lançou para crer.
E essa outra vez para voltar a crer. Por quê? Porque ele parou de crer. Ele nega Jesus 3 vezes. E você vê aqui, se você for ler mais essa passagem aqui, você vê Jesus falando: Pedro, tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, cuida dos meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas, cuida dos meus cordeirinhos, carneirinhos, ovelhinhas. Por 3 vezes dizendo: eu te perdoo, eu te perdoo e eu te perdoo. Seja restaurado, seja restaurado, seja restaurado, Pedro. Amém. Algo muito interessante que nós queremos, eu peguei para mim, que quando nós voltamos, paramos de crer muitas vezes. É porque estamos querendo nos autossustentar. Achamos que damos conta de se sustentar nas nossas vidas. Achamos que somos dono da nossa fé, somos dono da nossa esperança. Achamos que é nós que fazemos, não é Deus. Ah, é eu que faço. Achamos que damos conta do nosso jeito. Achamos que do nosso jeito é o jeito certo, o jeito de Deus não. A maioria das, vamos dizer assim, não sei por que eu estou pegando essa minha, das pessoas que param de crer na palavra de Deus, é porque ela acha que do jeito dela é melhor. Que ela está certa. Se eu estou parando de crer, é porque não estou crendo na palavra. E estou achando que do meu jeito dá certo. O que Deus está dizendo? Eu não sei se você viu a quantidade de peixe. 153 peixes. Por que a Bíblia deixou relatado esse número aqui? Se a gente vai separar esses números e vai ver o significado, significa o Deus Criador. Ele é a graça que nos sustenta. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele é graça em Cristo e Ele é aquele que nos sustenta no meio do deserto. Ele é aquele que nos sustenta no meio da dificuldade. Amém. Ele é aquele que nos sustenta na adversidade. Aleluia. Você sabe o que é que fizeram com esses peixes? Abandonaram tudo e foram fazer o que Jesus tinha mandado fazer. Eles deixaram para trás até barco, peixe, tudo aqui. E foram realizar o chamado do Senhor Jesus para a vida deles. Os sonhos que Deus tinha para cada um de nós. Os sonhos que Deus tem para cada um de nós. Deus está dizendo assim: continue crendo, continue confiando, continue marchando, que eu vou fazer na sua vida. Amém? Amém. Quero ler algo que eu escrevi aqui. Não devemos voltar atrás dos nossos sonhos. Isso quer dizer, não desista dos seus sonhos, porque os seus sonhos são sonhos que Deus sonhou para você. Você que já desistiu dos seus sonhos, do seu chamado. Ó, não escrevi agora não, tá? Estou lendo. Você que já desistiu do seu chamado, dos seus dons, das suas promessas, ou das promessas de Deus para você. Deus não desistiu. Jesus te chama hoje. Jesus está nos chamando hoje para voltar a sonhar, voltar a crer, voltar a confiar, Aleluia. voltar a fazer que nem Pedro, se lançar sobre o mar, se lançar sobre as águas. Amém, Jesus. Pedro foi um que negou Jesus por 3 vezes, mas ele foi o único que andou sobre as águas. Ele foi aquele que não teve medo de se mergulhar na água. Na primeira passagem, Jesus fala assim: vai para as águas profundas. Então, muitas vezes nós precisamos mergulhar lá embaixo, porque lá é que teremos as melhores experiências com Deus. Aleluia. Momento de dificuldade para todas as nações, momentos de guerra, é quando se tornam os melhores momentos, as melhores conquistas. Os momentos de maior aprendizagem na minha vida e na sua vida, os momentos que mais tivemos dificuldade. Lá em Filipenses, eu não vou nem abrir a Bíblia lá, mas está lá em Filipenses 4, versículo 13, declara a palavra de esperança. Lá fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu e você podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Essa palavra ela está próxima dos dias de hoje.
Posso todas as coisas, independente se coronavírus vier ou não vier. Eu vou continuar crendo no Senhor Jesus, nem que seja no leito de morte, mas vou continuar crendo até o fim. Amém, Jesus. Porque eu sei que aqui na terra não é o fim. Aqui é só o meio. Aqui é só o meio para eu chegar lá no fim, com o Pai. Aleluia. E voltando lá para Devarim, Levítico, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 1. Por 8 vezes aqui nesse livro de Levítico, desde o capítulo 21 até o capítulo 23 inteiro, fala 8 vezes. Fale Moisés, fale Moisés para o povo, fale para o sacerdote, fale para Arão, fale os meus mandamentos, ensina a eles os meus mandamentos, fale para eles quais são os meus mandamentos, estatuto que eu quero que eles obedeçam. Mas aqui no capítulo 24, versículo 1, Deus fala para Moisés assim, ó. Adonai disse a Moshe, ordene. Uai, mudou a expressão. Por 8 vezes, número 8 significa novo tempo, o número de Jesus, recomeço. Então Deus fala 8 vezes, dizendo assim, eu tenho um recomeço, eu tenho um novo tempo, eu tenho Yeshua para vocês, eu tenho o Salvador para vocês. Número 8 significa tudo isso aí que eu falei para você. Mas aqui digamos assim, a nona frase que Jesus fala aqui é: Adonai disse a Moisés, ordene ao povo. Ordene ao povo. Produza óleo. Traga óleo. Vou ler para você aqui. Ordene ao povo de Israel que leve azeite puro de azeitonas prensadas para alumiar mantendo as lâmpadas sempre queimando. O que eu e você precisamos manter sempre queimando dentro de nós? A presença do Espírito Santo. E o processo da prensa para poder produzir o óleo era um processo dolorido, era um processo de sufoco, era um processo de guerra, porque a azeitona precisava ser imprensada, e não era de uma vez, era devagarinho, bem de leve, mais peso. Uma pedrinha mais ou menos 300 quilos, em cima de um saco de azeitona, e ela ia ali de leve, não apertava de uma vez, deixava ela de leve ali para ela ir tirando. Imagina você pegar um saco de cimento, colocar na sua cabeça e ficar com ela ali, pelo menos 24 horas. Como que vai estar no final das 24 horas? Você vai estar deitado com um saco de cimento em cima de você. Então o processo é doído, mas produz o melhor óleo. O processo que estamos passando, os dias que estamos passando, foram os dias que mais oramos, pelo menos na minha casa. Foram os dias que mais eu falei com Deus. Então, todo momento difícil, aproveite para produzir o melhor óleo. Aproveite esses dias que você, às vezes, tem um pouquinho mais de tempo. Ore mais, leia mais a Bíblia. Procure produzir mais óleo para você ser luz. Ou você ter luz. Quando Jesus diz assim, para ter a presença do Espírito Santo, aqui essa passagem do capítulo 24 de Levítico, está dizendo assim, produza óleo. Isso significa, se você quer ter óleo, você precisa receber uma ordem. Quando Deus está falando, fale para eles, fale. Ele está dando palavra. Ó, palavra de esperança. Palavra de esperança. Palavra de esperança. Creia na minha palavra. Agora aqui não. No momento de você se encher com o Espírito Santo, não depende de Deus. Depende da pastora Marcela. Depende de cada um de nós. Você quer ser cheio da presença de Deus? Depende de você. Depende de você. Leia mais a Bíblia. Ore mais. Jejue mais. Busque mais. E você será cheio da presença do Senhor. Porque Deus não fala para nós. Moisés fala, dá conselho. Não ordena. Quem quiser ser cheio do Espírito Santo tem que receber uma ordem de Deus. Não, Deus está me mandando. E Deus está me ordenando. Eu não tenho escolha. Eu vou buscar mais. Eu quero mais. Amém? Você está conseguindo entender? Porque quando nós estivermos cheios do Espírito Santo,
Não tem nada que vai nos tirar da presença do Senhor. Lá em Lucas 12, versículo 37, vai falar sobre o reino de Deus. Porque agora eu quero falar da ceia. O que é a Santa Ceia hoje? Essa porção, ela eu quero estar agradecendo a quem vai ouvir essa ministração pelo YouTube. E a partir de terça-feira vai estar lá gravada, né? Você pode estar assistindo e seja abençoado, que o Eterno te abençoe em nome de Jesus. E obrigado pela sua presença.